Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, deputado Anderson Moraes, por dar essa honra, essa homenagem, não para mim, mas para a psiquiatria, dar uma luz a um tema que foi tanto, principalmente antes da pandemia, renegado, colocado em segundo plano, que a pandemia ela trouxe todo esse estrago, né? Mas na psiquiatria ela trouxe uma luz, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca que 25% dos transtornos mentais aumentaram na pós-pandemia. Se a gente pegar estatisticamente falando, 90% das pessoas que estão sentadas aqui têm algum sintoma importante da psiquiatria. E a maioria deles não sabe. Então, como é que a gente pensa em trazer uma informação no público geral? Internet, não tem outro jeito. Então, quando eu me vi recebendo os feedbacks negativos, né, da população no geral, com medo do isolamento, perda familiares, eu tive a ideia, e aí quando eu falo que o prêmio é nosso, cada um aqui tem o seu papel, né, na jornada. Então, quando eu tive a ideia de montar na internet a nossa página, justamente buscando combater a desinformação e o preconceito, que é um lema que a gente leva muito, começou por vocês, pela minha base, né, pela minha família, pelos meus amigos, impulsionando, né, dando força, é uma coisa nova, tudo que é novo para a gente fica inseguro, fica com medo, ainda mais no meio da internet, onde a gente vê de tudo, e eu sempre fui ligado, como o doutor Eduardo falou, à pesquisa, então o nosso medo inicial era o quê? Será que é mais um marqueteiro que está aparecendo? Não. Então, assim, desde o início a gente não abriu mão de estar junto da ciência, dentro da seara da internet. Faço aqui também uma homenagem ao Tiago Pereira, nosso medalhista olímpico, que está em São Paulo, ele foi meu nosso parceiro no projeto Série Saúde Mental, que foi o primeiro projeto do país na internet, onde a gente conseguiu, são mais de 50 lives aí desde a Covid, trazer artistas, atletas, influenciadores, para eles darem depoimentos que já tiveram alguma patologia da psiquiatria e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso. Então, o primeiro passo para a gente conseguir acessar mais pessoas com a informação correta, acredito que veio desse projeto, Série Saúde Mental. Então, foi crescendo e eu acredito muito, vou contar uma história aqui do André daqui a pouquinho, que quando você se junta com pessoas boas, a corrente vai crescendo. Então, dali, a Associação Brasileira de Psiquiatria, faço aqui uma homenagem também ao nosso presidente, Antônio Geraldo, viu que o projeto era sério, né, conheceu o nosso trabalho, principalmente como pesquisador lá na FRJ, e a gente começou a fazer as lives também dentro da própria Associação Brasileira de Psiquiatria. Tanto que o Congresso Brasileiro, em outubro, tem um aluno meu aqui, o doutor Renan, foi feito no dia anterior do Congresso, eu, nosso presidente da Associação Brasileira, e a Suzana Vieira, onde ela trouxe lá um depoimento em relação ao caso de violência doméstica que ela passou. E quando você vê pessoas, né, do nosso dia a dia, no contexto nacional, a Gardênia chegou, seja bem-vindo, Gardênia. Quando a gente vê pessoas do cenário nacional dizendo que já teve uma patologia, posso citar um caso emblemático aqui do Giba, né, jogador do vôlei, 3 medalhas olímpicas, né, 2 de prata e 1 de ouro. Quando você vê uma pessoa que é um símbolo de força física e mental, dizendo que, né, já se tratou, a pessoa que está lá no interior do estado, vendo um medalhista olímpico dizendo abertamente que já teve uma patologia da psiquiatria e nem por isso deixou de ser uma pessoa de sucesso, é um primeiro passo para você quebrar o preconceito. Então, a OMS, ela pede, ela ordena, né, que a sociedade ela se junte e faça investimento na prevenção, na promoção de saúde e no aumento de possibilidade de tratamento. A Adriana está aqui, Catarina, o irmão dela, doutor Alexandre Kiep, na época era secretário estadual de saúde, no meio da pandemia, final da pandemia, do meio para o final, fizemos uma live e eu fiz uma pergunta,
secretário, com todos esses dados relacionados à piora da saúde mental, o que o governo, no geral, independente de partido, tem feito? Resposta dele, nada. Por quê? Porque todo o dinheiro teria que ser investido na pandemia. Então, se aumentou 25% a nível mundial e não aumentou o acesso, onde vai essa população? Aí a gente pega os dados atuais. Dos 15 aos 29 anos, suicídio, infelizmente, é a terceira maior causa de morte do país. Só perde para acidente de carro e lesão corporal. Sendo que, em torno de 70% dessas mortes, na hora do ato fatal, a vítima não estava em tratamento. Ou por falta de conhecimento, que aí entra o nosso trabalho de psicoeducação. A Gardênia chegou aqui, faço uma homenagem a ela também, que abriu as portas, né, para a psiquiatria dentro da TV aberta, foi o primeiro programa a fazer isso. Hoje a gente tem o nosso programa também na Rádio Melodia. Rádio Melodia, vamos falar de religião? Não, a psiquiatria não tem religião, ela é temporal. Como é que começa o nosso programa? São 358 mil pessoas ouvintes por minuto, é a maior rádio FM do Brasil. O programa começa assim, pastor Eliel do Carmo, foi vereador já aqui na Câmara também, eu trouxe aqui o doutor porque toda essa ideia que tem a ver com falta de fé, ter depressão ou algo nesse sentido, eu quero que a partir da entrada dele aqui, que já tem mais ou menos uns 6 meses, que todos os pastores que estão escutando entendam que isso é algo que não pode ser mais continuado. Então, isso é uma mudança de paradigma. Isso não existia antes. Foi avançando, doutor Eduardo Lima Neto, brilhante em relação a buscar maneiras de melhorar a saúde mental e não ficar numa situação de folclore, né, de perfumaria, como a gente fala, né, doutor? Comprou a ideia da gente bater disso de frente, a doutora Francilene está aqui também, dentro do Ministério Público, onde a gente vem fazendo esse trabalho de psicoeducação. Precisava fazer mais, por quê? Qual que é o terceiro? O terceiro envolve aumentar o acesso, né? Mesmo a doutora deputada Nancy Moraes falou, a gente não pode ficar esperando o governo, cada um tem que fazer a sua parte. E aí foi quando que eu dei em relação ao André, eu vi o André, depois de anos, eu vi ele num programa, foi na Multishow, que o nosso projeto apareceu. Foi. E aí eu falei assim, tá com a Lívia, minha esposa, eu falei assim, o André tem muito tempo que eu não vejo ele. Não deu uma semana, o André apareceu lá levando uma amiga no consultório. Eu falei, André, eu vi uma reportagem sua, eu não sabia que você tinha esse projeto. Pô, eu queria contribuir, né, devolver para a sociedade que Deus tem dado, enfim. E aí começamos lá o projeto na Cidade de Deus. Depois eu conheci o Claudinho. Cadê o Claudinho? Olha o Claudinho. O Claudinho também é outro anjo, assim como o André. É outro projeto social que a gente tem, Curicica, que chama Love Movement, que além dos atendimentos sociais, uma maneira que você tem de diminuir a violência doméstica é dar renda para a população. Trabalho lá brilhante do Cláudio e todas as pessoas ao redor, a Cris está aí também, é o quê? Dar curso de sobrancelha, curso de maquiagem, para tirar essa mulher da dependência financeira do homem, para que ela consiga, com essa renda, diminuir os casos de violência doméstica, que não foi por conta de pandemia. Se a gente pegar o dado da pandemia, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos sofreu uma violência doméstica ou sexual, física ou sexual importante. Aí pensaram assim, não, porque está todo mundo em casa, né? Enfim, aumentou o divórcio. O que a última classificação botou? Aumentou para 1 a cada 3. E a gente vê lá, né, Claudinho? Por quê? São mulheres negras, mulheres com baixa escolaridade, com 2 a 3 filhos, que dependem financeiramente do marido. Então, como é que vai sair disso? É só atendendo ela? Não, você tem que fazer algo para que ela consiga sair. Como é que essas meninas aqui da Cidade de Deus? Levanta aí, por favor, meninas. Salva de palmas para elas também. Como é que essas meninas vão conseguir um futuro melhor se são 20 vagas, né, e depois tem que entrar mais 20? O que a gente faz? Soma força. Está aqui o André, está aqui meu pai, está aqui pessoas que somaram para criar um projeto que chama Futuro pela Educação. Por quê? Todo mês a gente vai lá, cobra o boletim, né, André? Para quê? Para tirar a possibilidade de entrar nessa violência doméstica, né? Conseguir formar em direito, formar em enfermagem. Então, isso é um grãozinho de areia, a gente sabe disso. Mas a mensagem que eu quero passar é que se você tem essa boa intenção, se você realmente tem uma vontade de querer fazer algo a mais pela sociedade, está aqui o exemplo, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Quem falou
eu sempre coloco assim, a pessoa que se autoelogia, ela não é humilde, né? Você vai falar de você mesmo. Então, a gente não está falando de erva, a gente está falando de um projeto que não existia antes da pandemia, que era conseguir trazer a psiquiatria, por exemplo, para onde a gente está aqui hoje. Ou seja, não existia, Gardênia está aqui, conversamos muito no início, não existia um programa de TV, não existia um programa dentro de uma rádio, dentro do jornal, o Jornal Dia também, que a gente ajuda lá com a Gardênia, não existia isso. Era tudo escondido. Como eu falei, a pandemia ela trouxe essa possibilidade, mas se não fosse cada um aqui me ajudando, inicialmente, né, como eu falei, os familiares me dando todo o apoio, porque, né, como eu falei, dá medo, você não está acostumado a fazer isso, né? Você é médico, está no seu consultório. Quando você fala assim, não, agora eu vou parar isso aqui e vou começar a fazer isso para ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus me deu, né, que é falar de psiquiatria. Então, você precisa de estar com pessoas ao seu redor, porque ninguém faz nada sozinho. Então, fica o meu agradecimento a todos que estão presentes, todos que estão aqui, que a gente fiz com muito carinho o convite, teve uma importância na trajetória, e essa medalha, deputado, pode ter certeza que vai nos dar ainda mais força e mais motivação para continuar lutando. Agradeço a todos e se você me permite, eu queria cantar um parabéns para minha avó. 22/2/2024, de 1924, nascia minha avó, pessoa que eu amo, que me ajudou a criar, foi vó aqui de vários amigos meus aqui de Volta Redonda também. Uma salva de palmas para ela.